tudo bem Tudo com você? caminhando. Que bom, isso é bom. Ah, Felipe, muito obrigada por aceitar o convite de fazer parte aqui dessa série de lives aí para o pessoal. As coisas estão começando a esquentar no mercado de academias e essas lives são para ajudar o pessoal aí com o planejamento aí para o próximo ano, agora que as coisas estão voltando ao normal. Obrigada por Imagina, é um você prazer aceitar estar o participando convite. aqui. É sempre bom estar compartilhando as ideias, compartilhando um pouco os conhecimentos para poder ajudar o pessoal a, a enxergar as coisas e as adversidades de uma forma um pouco diferente, né? Sim. E o assunto que você vai trazer é muito interessante, porque vamos dizer assim, que é uma coisa que ninguém quer passar, mas você traz um acalento, vamos dizer assim, né? Uma luz no fim do túnel, que é a gestão de dívidas, a recuperação, né? Então, esse assunto é bem legal. Bom, vou dar uns recadinhos para o pessoal antes de passar a palavra para você se apresentar. Pessoal que está assistindo, né, a live agora, ou que está vendo a gravação, essa é uma série de lives sobre as oportunidades, as tendências do mercado de academia. São 3 dias de lives, tivemos 4 lives ontem, temos 4 hoje, essa é a terceira, tem mais uma agora às 8 horas. E amanhã tem 5 lives, das 2 da tarde às 8 horas da noite. Os convidados são os principais consultores do mercado, são professores da Escola Gestão Fitness. O Felipe tem um curso na escola que é sobre gestão trabalhista, para você que é gestor, vamos dizer assim, por dentro do que pode, do que não pode, de algumas particularidades do mercado, que isso é muito interessante. Porque às vezes o pessoal vai pegar informação com o contador, né? O Felipe traz aqui como que é a gestão trabalhista dentro do mercado de academias com as particularidades do mercado. E só essa semana, para quem quiser entrar na Escola Gestão Fitness, até para os alunos também que quiserem, a gente está com um plano trimestral, então 3 meses de assinatura, ganha 1 hora de consultoria para a sua academia. Então vai ser até só sexta-feira essa oferta. Para quem está aqui acompanhando a live, quem precisa de mais conhecimento, a escola tem 40 cursos aí para você aplicar no seu negócio. Pessoal, encaminhe essa live para o seu gestor financeiro, para os líderes da sua academia, para o seu sócio, para o dono, se você é gerente. Encaminhe essa live, porque o que o Felipe vai falar é muito importante, é sério, e muitas academias passaram por problemas financeiros aí nesse último ano, e com certeza o que o Felipe vai trazer para vocês aqui vai ajudar e muito. Felipe, vamos lá, fala um pouquinho do que você faz dentro do nosso mercado, que tipo de trabalho você faz, que serviço você presta aqui para o pessoal Então, das Thaís, eu academias. desenvolvo já há aproximadamente quase 18 anos aí um trabalho de consultoria especializado na parte de gestão empresarial, dentro de um aspecto geral, e que eu desenvolvi também um sistema de consultoria e de suporte para as empresas do segmento de fitness, que eu chamo de ACAD Juris, né, que seria a parte das orientações que, embora, né, eu seja advogado e eu desenvolva também alguns trabalhos dentro do aspecto contencioso, eu sempre gosto de separar um pouco aquela ideia que as pessoas têm de advogado ser coisa de tribunal, né, de juiz, de ex-adverso, questões trabalhistas, enfim. Nós fazemos o contencioso também. Na verdade, meu início de formação foi dentro do processo de defesa de questões trabalhistas de academias. E quando eu estava lá fazendo essas defesas, eu fui percebendo que existia um perfil de deficiência na gestão que criava as circunstâncias de constituição de litígio e que gerava os processos depois. Então eu resolvi começar a criar a chamada advocacia preventiva, né? Inicialmente como uma espécie de advocacia preventiva, trazendo soluções e que quando foi se desenvolvendo, foi criando um corpo, foi criando uma característica específica que foi se agregando mais às questões de gestão e que dali para frente o desenvolvimento, o resultado foi esse. Daí nasceu o ACAD Juris, que tem um monte de orientações, tanto no aspecto, na parte de fornecimento, né, que é as questões das empresas, das academias com os fornecedores,
da questão das academias com os clientes, que é aquela questão dos problemas que nós temos dos contratos, das relações com o cliente, com a parte de direito do consumidor, e a parte da orientação também trabalhista, que é as relações de trabalho, né? As academias, como prestadoras de serviço, têm como seu principal fator de produção a mão de obra. Então, as principais relações ali, o principal custo, os principais problemas surgem justamente dessas questões que são de ordem trabalhista. Então, nós desenvolvemos aí esse sistema de suporte para poder trazer para os gestores, né, para os proprietários, para os diretores, um pouco mais de tranquilidade, orientações, procedimentos, modelos que são mais adequados, estão mais atualizados de acordo com a legislação vigente, com as jurisprudências, com as decisões que estão ocorrendo, né, na justiça. Enfim, esse suporte que a gente presta aí para as academias nesse segmento. Legal, legal. Bom, então já vamos entrar aqui no assunto que você sugeriu, né, para esse momento das academias, aí como uma tendência, oportunidade para o ano que vem, que é a gestão de dívidas e recuperação. Primeiro, você explica Então, o que acontece? É, o que é isso? Você sabe aí que desde que começou essa pandemia, né, lá em início de 2020, nossa vida virou uma loucura. Não só, né, dos donos das academias, mas também minha e de toda a equipe aqui do nosso escritório. Nós começamos a ter que se virar nos 30, começar a descobrir como fazer coisas que estavam ali enterradas em legislações antigas que não se aplicavam aos casos concretos. E isso foi gerando assim, um processo de atendimento emergencial mesmo, né? O incêndio, e nós nos colocamos na posição de bombeiros ajudando a apagar incêndios que estavam ocorrendo de todas as formas, de todos os modelos e com todas as carências e necessidades possíveis que a gente possa imaginar. E aí, dentro desse contexto, começaram a ter as circunstâncias que as empresas começaram a ter que se virar nos 30 também, com problemas de locação, né? Aquela questão de ter que renegociar aluguel, desconto, facilidade de pagamento, questão de fazer empréstimo, vieram os Pronamps da vida aí, que as empresas começaram a ter que correr atrás de banco para poder conseguir pagar a folha de pagamento, e outras situações como cancelamento de contrato, ações que foram judicializadas para poder fazer as empresas terem que restituir valores, ter que pagar coisas, enfim, foram várias as situações que surgiram com essa pandemia e que certamente, eu não preciso, eu estou dando só alguns exemplos aqui, discriminar que isso certamente gerou uma bola de neve, um efeito de acúmulo de dívidas. Desde 2015, nós já vimos com situações, né, da crise de 2015 para cá, as empresas foram começando a ter problemas já de acúmulo de dívidas, estavam já num processo de recuperação, que de 2019 para cá nós estávamos já num processo, né, de 2018 para cá nós estávamos num processo de recuperação, aí veio essa pandemia, recuperação que eu digo é recuperação natural, sem nenhum tipo de intervenção, sem nenhum tipo de problema. As empresas estavam se recuperando dessa crise de 2015 e veio a pandemia. Pronto. Quem estava em dificuldade, fechou o caixão. As empresas fecharam e fecharam com dívidas. E as empresas que conseguiram se manter de pé, acumularam dívidas. Acumularam dívidas. E cada uma delas foram criando as suas estratégias aí. Umas fecharam algumas unidades, outras foram reduzindo custos, foram reduzindo corpo, foram tentando adequar as coisas. Mas uma coisa é certa, hoje pouquíssimas são as empresas que não acumularam dívidas. Ponto. Esse é um primeiro fato concreto. O segundo estamos agora no processo de começar a ter aí a luz no fim do túnel, vamos começar a ter as restrições. Hoje nós tivemos um anúncio, inclusive, aqui, de que o prefeito do Rio de Janeiro, ele veio já baixar um decreto autorizando, aí, editar um decreto autorizando as pessoas poderem fazer o uso da academia sem o uso da máscara, o que já demonstra aí, né, um primeiro processo aí de flexibilização das restrições, que é um sinal positivo, que deve começar a surgir daqui para frente. Eu acredito que a partir de janeiro, com todas as com grande parte da população vacinada, eu acredito que nós vimos a experimentar aí as oportunidades de ter essa recuperação. Só que essas dívidas estão aí. Nem todo credor é simpático, nem todo credor está a fim de esperar. Nós sabemos que com as situações que a gente está tendo aí, são poucas as pessoas que vão ter
paciência ou disponibilidade de pegar e negociar diretamente ali. Eu tenho aqui alguns casos que a gente está vivenciando esse processo de negociação. E aí, o que o empresário faz? O que o gestor da academia faz? Ele está tentando negociar, não está conseguindo, está indo no banco, não está conseguindo, ou quando consegue, as condições não são possíveis, está fora da capacidade dele. Eu estou vendo muita gente negociando, pagando a primeira, pagando a segunda e não está conseguindo pagar. Então, o que ele vai fazer? Não vai pagar? Vai deixar executar? Vai virar execução? Aí o nome fica sujo, aí tenta algum crédito aqui, não consegue, aí tem que começar uma sequência de busca de alternativas que vai entrando depois aí em situações que vai ficando muito mais difícil. Daqui a pouco vai abrir outra empresa em nome de outra pessoa para poder conseguir ter conta, para conseguir ter crédito. Enfim, vão procurando alternativas e o jeitinho para poder conseguir se manter de pé. Só que isso só vai prejudicar. Isso aí, com um médio a longo prazo, vai chegar numa situação que vai ficar insustentável. E aí, quando ficar insustentável, ele vai estar conspirando efetivamente para uma derrocada, para um fechamento total da empresa mesmo. Então, o que acontece? Nós temos dentro da lei de falências, que é um termo que pega pesado, né? As empresas pensam, eu vou pegar e vou pedir concordar. Antigamente era concordar, né? Agora é recuperação judicial, eu vou pedir falência, Enfim, existem os institutos que estão previstos dentro da lei de falências, que é desconhecido do público em geral, e que não tem nada a ver com a falência, embora eu entenda, isso é uma coisa que tem que ser desmistificada, que a falência ele é um instituto legítimo, a recuperação judicial é um instituto legítimo para auxiliar os empreendedores que tentaram fazer um negócio, ou que tentaram sobreviver e não conseguiram, poderem não ter o seu patrimônio atingido, não ter a sua vida pessoal atingida pelas questões que vieram a causar o fim da empresa. Então, é interessante os empresários entenderem que existe uma recuperação especial que em 2020, com uma lei que veio trazer um novo texto e uma nova alteração, com essa lei de incentivo que foi feita pelo governo atual, de trazer um estímulo para poder auxiliar as empresas nesse processo, é uma recuperação chamada recuperação extrajudicial. Tanto o processo de falência como o processo de recuperação judicial são processos legítimos, mas que são custosos, são trabalhosos, é muito difícil das empresas conseguirem fazer, porque elas não conseguem pagar, além de ter que pagar advogado, além de ter que ter os custos judiciais, tem ainda que pagar um administrador judicial, enfim, que é um profissional especializado da justiça que tem um custo para poder fazer a gestão. Ele pede... Ela já está toda endividada e ainda tem que pagar um monte de coisa para resolver. Então, a lei traz também um benefício de se desenvolver um processo de recuperação chamado extrajudicial. A recuperação judicial, o empresário ele pega e diz assim, olha, eu não estou conseguindo dar conta, eu tenho aqui a empresa, eu tenho uma perspectiva de faturamento, que é a realidade hoje de muitas academias, tem clientes, tem faturamento, mas tem muita dívida, está comprometida até o pescoço. E está vendendo almoço para pagar janta, está vendendo almoço para pagar janta. Quanto que ela vai conseguir reserva e condições de pegar e desenvolver o negócio? Enfim, então quando você está falando de recuperação judicial, o empresário chega na justiça, entra com uma petição dizendo, olha, excelência, eu estou nessa condição aqui e não tenho como sobreviver se não tiver uma recuperação judicial. Aí existe uma espécie de uma intervenção judicial, que é feita através da figura desse administrador. A pessoa ela dispõe de toda a sua liberdade de gestão do seu negócio e ele tem que seguir as regrinhas que vão ser ditadas dentro daquele planejamento feito por esse administrador judicial. Então é uma coisa rigorosa, é uma coisa extrema, é uma coisa que tem que realmente ser aplicada numa circunstância específica. Quando não for, essa é a judicial. O que eu acho que é interessante... Judicial, não, o administrador do governo para gerenciar... De confiança do juiz. O juiz nomeia um administrador que ele vai fazer uma espécie de intervenção na empresa, ele vai fazer levantamento de toda a situação que a empresa está, qual é essa capacidade financeira que ela tem, ele vai montar um planejamento, só que isso tudo assim, você não faz nada, por isso que você tem que pagar ele. É ele que está fazendo tudo e você tem que dizer benção, benção, benção e benção. O que já é complicado, né? Mas eu entendo a lógica, né? Porque se você não está conseguindo administrar, então, já que você quer uma recuperação judicial, entra um administrador. É um administrador de confiança para administrar ali e que ele vai reportar ao juiz a situação em que a empresa se encontra e qual é a condição e a capacidade que a empresa tem de liquidar essa recuperação. Ela fica numa espécie de condição de pré-insolvente. É como se ela tivesse prestes a se
a falir. Então, se ela está pré-insolvente, esse administrador é que vai dizer para o juiz, ó, excelência, ele está numa situação de pré-insolvência, mas tem recuperação. Para ele fazer recuperação, ele tem que fazer isso, 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 isso. Aí o juiz, aí se monta um planejamento de recuperação, se faz um chamamento dos credores, se faz o juiz ele determina que seja cumprido aquele planejamento e todos têm que acatar. E aí vai-se para o processo de recuperação. Normalmente, quando um processo de recuperação judicial é bem feito e é cumprido certamente ali direitinho, costuma-se ter êxito. Embora exista aí, né, muita gente diz, eu nunca vi uma recuperação judicial dar certo. Toda recuperação judicial acaba em falência, no final das contas é só uma enrolação, o credor nunca recebe. Existe uma fama ruim, embora exista essa fama ruim. Mas eu já vi muitas recuperações judiciais darem certo. Eu vejo, na maioria que eu vejo hoje, né, depois, que esse Instituto também da Recuperação é um instituto novo, ele veio reformar a antiga concordata judicial que existia antigamente, que realmente tinha essa fama. A concordata, eu concordo, na forma que a gente tinha no texto antigo e da legislação antiga, concordata nenhuma dava certo. Por isso que veio a reforma dessa lei em 2005, e essa lei ela veio justamente trazer esse modelo novo e que efetivamente tem tido resultado. Agora, é interessante saber que isso existe, que acho que muita gente não sabe que isso existe e simplesmente fecha a porta. Sim, é uma possibilidade. Sim. Eu tenho certeza que então, você nós não temos considera esses três institutos. tanto que vai O falar mais como extremo é que é a é. falência. Olha, não tem jeito, estou insolvente mesmo, vou ter que fechar, eu não quero pegar e ter que comprometer o meu patrimônio pessoal, porque normalmente quando você fecha uma empresa, o CPF fica ali vinculado à dívida, e o diretor da empresa, os sócios da empresa vão responder aquela dívida com o seu CPF, com o seu patrimônio. Existe essa possibilidade de haver esse processo. Então, existem vários equívocos que são quando a pessoa não tem conhecimento e orientação correta, ela comete e no final acaba pagando as dívidas com o próprio patrimônio. Dentro do direito civil, dentro do direito empresarial, quando você monta uma empresa, principalmente uma limitada, é que o assunto é muito vasto para a gente falar aqui, né, em detalhes. Mas quando você monta uma empresa, existe as proteções na lei de que você tem que ter uma segurança de que você vai empreender no negócio e não vai contaminar a sua vida pessoal com os riscos daquele empreendimento. Por isso existe as chamadas sociedades limitadas, onde as suas responsabilidades na satisfação dos riscos daquele empreendimento estão limitadas às cotas sociais, aquele patrimônio que compõe as cotas sociais da empresa. Então é interessante as pessoas entenderem que a lei protege. Então quando você vai fechar, quando você vai falir, quando você vai fazer uma recuperação, você vai fazer com a CNPJ, com a empresa e com o seu patrimônio. Ela é a garantidora. Por isso que muitas das empresas hoje, elas às vezes não entendem. Eu tenho ali um patrimônio que não está lançado corretamente dentro do meu balanço anual, eu não tenho ali, né, a parte de bens, de ativos que compõem ali o patrimônio da sociedade, não estão devidamente especificados dentro do meu balanço, e aí quando eu pego e vou tentar em um empréstimo, eu não consigo. As pessoas não entendem por que não conseguem empréstimo. Não conseguem empréstimo porque você não está com o patrimônio da empresa devidamente registrado nos papéis ali da empresa, e aí quando você vai apresentar isso no banco, o banco não vê nenhuma garantia. Ele não vê nenhuma circunstância de que, caso ele tenha que executar aquela dívida, aquele empréstimo ali, a empresa não tem nada. A empresa não tem nada registrado, nada legal ali. Então, acaba que dificulta realmente também o empréstimo. Então, isso é tudo trabalho que a contabilidade normalmente faz. Por exemplo, uma academia hoje ela tem muitas garantias, né? Você tem os equipamentos são ativos e que devem ser registrados dentro da escrituração da empresa como patrimônio ali, né, dentro do balanço, e aí fica ali aquele patrimônio que serve de garantia. Tem empresas que têm imóveis, e os imóveis, às vezes, estão no nome da família, e o imóvel estando no nome da família não compõe também o patrimônio da academia. Mas se a empresa pega e vai e fecha e baixa a empresa, dá uma baixa no CNPJ, quem fica responsável pelas garantias de pagamento de eventual dívida remanescente é o CPF dos sócios. E aí acontece dos bancos pegarem e poderem ir lá. Então aí é fechar da forma errada. De uma forma simplificada, sim. Mas assim, você falou então sobre a falência, sobre a recuperação judicial.
E, assim, hoje, Sim, a pois nosso é. papo ele é de Então, 30 só que minutos. nós só falamos Aí de agora tudo a que é muito gente difícil, de tudo que é muito caro, de tudo que é complicado. Só que agora se a conta parte pra mais gente a fácil parte é a mais recuperação fácil, que é o método extrajudicial. judicial, que é Justamente, o a que recuperação você extrajudicial, sugere. você procura, existem várias consultorias especializadas, que são empresas que sabem da situação em que aquele cliente está. Então, ele consegue viabilizar uma forma de pagamento, ele faz uma consultoria especial, que é a constituição. Ele funciona como se fosse uma espécie desse administrador judicial, só que ele é uma espécie de consultor extrajudicial que vai ajudar a empresa a fazer os levantamentos das informações, compor esse planejamento de satisfação do crédito de acordo com a realidade da empresa. Ele vai pegar e vai realizar uma reunião, ele vai ir diretamente a todos os credores, vai mostrar esse planejamento e vai dizer, olha, a empresa está numa situação de pré-insolvência, nós não queremos entrar com... Nós não temos condições de entrar com uma recuperação judicial, então nós já estamos fazendo aqui uma recuperação extrajudicial para que ela consiga pagar dentro da realidade dela, garantindo assim que para o credor ele vai conseguir pagar, mesmo que seja às vezes sem juros, ou com baixos juros, ou com parcelamento a longo prazo. Existe uma espécie de chamamento da situação à ordem, tanto da empresa quanto dos credores. E aí, quando você apresenta esse planejamento para os credores, eles vão ter ali uma visão real sua. E vão saber que se pegar e não acatar aquele planejamento, eles não vão receber e provavelmente depois, quando tentarem executar, não vão ter o que executar. Então não vai ter chance de ter o seu crédito satisfeito. Então esse planejamento, ele, de uma forma bem simplória e rápida, é como se fosse uma oportunidade do proprietário da empresa reunir todas as suas dívidas dentro de um bojo, fazer um levantamento da relação dessa dívida com o seu faturamento real hoje, com as suas despesas reais hoje, e de quanto que ele precisa para viver ali. E de quanto sobra para ele poder liquidar essa dívida. E montar um planejamento de parcelamento com isso que sobra. Ou seja, a empresa ela vai ficar durante um certo período de tempo comprometida e se estabelece assim dentro desse planejamento um contrato coletivo. É um contrato onde todos vão ser chamados a participarem desse acordo de satisfação desse crédito de uma forma mais tranquila, dentro da realidade da empresa, de forma que não vai prejudicar ela e vai garantir a eles que eles vão receber de alguma forma, porque está dentro da realidade da capacidade financeira que a empresa tem de quitar esse débito. Uma vez isso reunido extrajudicialmente, é feito um acordo. Se tiver adesão de 3/5, ou seja, você pega todos os credores, se pelo menos 3/5 dos credores toparem amigavelmente, amistosamente ali, a gente apresenta isso no juízo, só para ter uma homologação. O juiz homologa e, uma vez homologado, ele força todos a participarem. Então, todos necessariamente precisam participar para que aquele planejamento tenha 100% de garantia e eficácia para todos que vai ser cumprido. Então é uma oportunidade, uma ferramenta maravilhosa que fica muito mais barato do que se tiver que fazer. Fica às vezes até mais barato do que fazer o fechamento da empresa, entendeu? Porque até para fechar a empresa é caro. Olha aí, é uma luz no fim do túnel, né? Porque eu acho que o que os gestores hoje em dia fazem, pelo menos é o que eu vejo algumas empresas fazendo, é tentando fazer isso Mas existe a manualmente, questão um da a um. confiança, da Quando credibilidade. você Hoje em põe dia, a alguma credibilidade da palavra do devedor é muito fraca. É diferente. O devedor pegar, não tem como devedor, pagar, eu estou sem é condição de devedor. pagar. Ninguém acredita, todo mundo acha que está querendo. E outra coisa, Até quando você negocia, diz mas que não a consegue pagar, né? pessoa. E Ih, sumiu sua voz. voltou? Voltou? É que entrou uma chamada aqui. E existe a situação de quando Voltou. uma pessoa Ah, também, por exemplo, ela tem a vida pessoal dela. E às vezes hoje as pessoas têm muita exposição da vida pessoal. Às vezes o credor ele confunde que a vida pessoal do cara tem a ver com a empresa e acha que o cara tem condições de pagar a dívida e ele não acredita na palavra dele. É diferente. Entra diretamente para fazer a negociação de quando tem um terceiro mediador que está mostrando números, está mostrando dados, está mostrando uma proposta legítima e que é para isso, entendeu? Me copiou? Ficou tranquilo? É que entendi. está entrando a chamada aqui, está cortando. Tô te escutando. Escutei. Então, em resumo,
a empresa que está endividada, seja no fitness, endividada com equipamentos, Olha, com até dívida fornecedores, trabalhista, empresas, às vezes até dívida terceirizadas, tem um trabalhista. endividamento. Sim, a coisa mais bacana que Está tem, entrando quando na você pega conta? e consegue a homologação desse acordo, todas as execuções suspendem, todas as cobranças suspendem. Então você fica muito mais tranquilo para poder desenvolver o teu negócio em recuperação. Então, todos os. Inclusive, inclusive, Sim, inclusive, inclusive emocionalmente. Porque eu acho que estar endividado com pessoas te cobrando te tira uma energia que você poderia estar sim, colocando justamente. para fazer o negócio andar, né? Então, você contrata uma empresa, essa empresa entra, analisa a situação, então os seus credores vão ver que isso é feito de um contrato, é ajuizado, não é uma coisa de um achômetro, de uma planilha de Excel que o gestor tem. Né? É uma coisa muito mais profissional, essa negociação, e uma forma legal de manter o negócio, né? Não fechar as portas. Eu vejo como uma Sim, sim. boa E muitas luz pessoas no se fim do túnel surpreendem, aí porque para algum. tem muito processo, tem muita cobrança, não consegue ter crédito aqui, não consegue ter crédito ali, não consegue nada. De repente você consegue fazer esse trabalho, consegue acertar com todo mundo, tem tudo homologado direitinho, tudo fica suspenso, de repente você ganha um ar, né? Você respira e você fica, caramba, agora eu tenho condições de recuperar, porque eu sei que eu vou ficar comprometido esse período, mas se eu for responsável e seguir direitinho, quando acabar eu estou livre para voltar à vida normal, entendeu? Então eu acho que é uma ferramenta fundamental aí nesse momento, para que todas as empresas possam aí, de repente, para 2022, conseguir ter fôlego para desenvolver o processo de recuperação. Com certeza, com certeza. É uma boa solução que eu acho que muita gente não conhece. Eu nunca tinha ouvido falar. Na verdade, eu não gosto do nome falência. O ano passado eu vi vários clientes fechando, gente com muitos anos de academia fechando. De repente, se a pessoa, se eles soubessem que isso existia, ou se fosse atrás disso, Sim, sim, talvez sim. estariam Com abertos. Acho certeza. que é isso que é bom, né? Porque acho que a pessoa olha lá para as contas e fala, não vou conseguir e prefere fechar. Mas a gente vê que existem formas de se resolver. E aí é só Justamente. procurar alguém que entenda, né? Então, e é o que você trabalha como é Uma que você advocacia falou? Que é uma preventiva, justamente. preventiva, né? Uma advocacia preventiva, que eu acho que é muito mais barato o preventivo, né? A prevenir sai muito mais barato do que depois você correr atrás. Então, numa advocacia preventiva, você também ajudaria essa academia se tem, né? Eu tenho certeza que clientes seus que estavam na advocacia preventiva não simplesmente fecharam as portas, Com você certeza, encontrou com soluções certeza. para Nós eles se conseguimos aqui manterem, né? desenvolver um trabalho que, graças a Deus, nós tivemos aqui pouquíssimas empresas fecharem, e as que fecharam estrategicamente para poder depois reabrir de forma mais saudável e recuperada. E está dando tudo certo, graças a Deus. Os clientes estão se recuperando. Legal. Que bom. E que a gente entre aí com força total nessa nova fase do mercado fitness, né? Muitos alunos, não, muitas pessoas que não treinavam estão indo para as academias, o que isso é muito bom. A gente acredita aí que o próximo ano vai ser muito melhor, e é por isso que a gente fez essa série de lives aqui para ajudar esse pessoal com essa retomada, finalmente aí caindo até algumas restrições, que é o que você falou que no Rio talvez ainda saiu o anel que você falou das máscaras, não precisar usar máscara. Então, são coisas que ajudam os alunos voltarem para as Isso. academias, os clientes irem para as academias. Né? Então, Felipe, já encerramos aqui chegamos no nosso horário. Era realmente uma coisa muito pontual e o que você trouxe é extremamente importante. Para quem não tem dívida, que bom, mas para quem não tem, Com que ótimo, certeza. mas é bom saber, é bom ter a informação, né? Ou às vezes você conhece alguém, né? Já indica o Felipe aí, porque com certeza esse é um caminho menos doloroso, eu acredito que seja menos doloroso para sair das dívidas, né? De uma execução, de um fechamento de uma academia. Então, Felipe, você quer dar uma última consideração aí para a gente encerrar?
Legal. Obrigadão, Felipe, pela sua disponibilidade. Mais uma vez colaborar com o pessoal aqui com o seu conhecimento. Pessoal que não é aluno da escola, que tiver interesse em entrar na Escola Gestão Fitness, me chama no direct, que a gente está com uma oferta especial aí de 3 meses, ganhando 1 hora de consultoria para o negócio. Vai entrar no grupo do WhatsApp, no grupo de alunos que a gente tem no WhatsApp, o Felipe está lá. Você tem algumas vezes alguma dúvida, algum problema que está acontecendo na sua academia, você coloca ali. Os outros gestores também ajudam, o Felipe responde. Então, quem quiser, só me chamar aí no direct. Bom, vamos encerrando por aqui. Muito obrigada, Felipe, mais uma vez pela parceria, pela sua disponibilidade. Com certeza agregou muito aí para o pessoal. Essa live vai ficar gravada aí para o pessoal que não conseguiu acompanhar. E vamos encerrando por aqui. Até a próxima. Obrigadão. Beijo, tchau.